Nos mercados financeiros globais, muitas vezes é a menor mudança de tom de um grande banco central que abala o mundo inteiro. E nessa semana, o tremor veio de Tóquio. Meu vídeo anterior, no qual expliquei o que está acontecendo com os mercados de títulos e com o iene japonês, teve um desempenho realmente excelente. Já ultrapassou 200 mil visualizações. Agradeço a cada um de vocês que assistiu. Hoje vamos aprofundar esse contexto, com base nas informações que compartilhei naquele vídeo e discutir os dados econômicos mais recentes, bastante explosivos. O que parecia um dia comum se transformou em um colapso para os títulos globais depois que o Banco do Japão sinalizou pela primeira vez em meses que um aumento de juros pode estar a caminho no início de dezembro. Por décadas, o Japão tem sido o ponto fora da curva entre as economias avançadas, mantendo as taxas de juros próximas de zero, mesmo enquanto o resto do mundo as elevava agressivamente. Mas agora, o Japão pode estar se preparando para voltar a participar do ciclo global de juros, o que impactará diretamente a economia dos Estados Unidos. E em um minuto, explicarei como. Tudo começou com um comentário feito pelo presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, que sugeriu que o Banco Central revisaria os prós e contras de elevar as taxas em sua próxima reunião. E isso foi tudo o que os mercados precisaram, na verdade. Segundos após o comentário, os rendimentos dos títulos do governo japonês dispararam. O rendimento de 2 anos, que tende a reagir rapidamente a qualquer mudança nas expectativas de política monetária, ultrapassou 1% pela primeira vez desde 2008. O rendimento de 10 anos subiu para 1,8%. 9%. 8%, nearly 9%, 1.9%, both moves signal the same thing. Ambos os movimentos sinalizam a mesma coisa. Os investidores estavam se preparando para a mudança na política monetária do Banco do Japão, que terá implicações globais. Mas a verdadeira história foi a rapidez com que o choque se espalhou pelo resto do mundo. Quase instantaneamente, os rendimentos subiram na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os rendimentos dos Treasuries tiveram o maior salto em um mês, à medida que os traders reduziram as expectativas de cortes acentuados nas taxas em 2026. O rendimento de 10 anos voltou a ultrapassar 4% e o de 2 anos subiu para 3,5%. É aqui que o panorama global se torna mais interessante, na minha opinião. Rendimentos mais altos no Japão são importantes porque os investidores japoneses estão entre os maiores compradores de títulos públicos estrangeiros, especialmente treasuries dos SUAs e dívidas soberanas europeias. Foi nisso que me concentrei na primeira parte deste vídeo, aquela que mencionei anteriormente. E se as taxas no país finalmente começarem a oferecer retornos mais atraentes, o que esses investidores vão fazer? Bem, é claro que eles começarão a trazer seu dinheiro de volta para casa. Não há outra saída. Ou eles vão reduzir gradualmente suas compras de títulos estrangeiros, títulos dos Estados Unidos e da Europa, ou repatriar os fundos de uma vez. Isso é uma notícia muito ruim para os Estados Unidos e também para a Europa, porque isso vai eliminar uma fonte essencial de demanda justamente no momento em que os governos ocidentais estão emitindo quantidades enormes de nova dívida para financiar suas operações. Eles operam com déficit e precisam do dinheiro, mas isso está prestes a ficar mais caro. Analistas descreveram a movimentação do mercado como um efeito borboleta, em que um único sinal de postura rígida em Tóquio apertou as condições financeiras em todo o mundo. Para os Estados Unidos, isso não apenas elevou os custos de empréstimo de curto prazo, também reduziu as expectativas de cortes agressivos nas taxas em 2026. Na verdade, os mercados futuros dos Estados Unidos agora prevêem apenas alguns cortes no próximo ano, e não os 6, 7 ou 8 que haviam sido projetados há apenas algumas semanas. O iene reagiu com a mesma força, e isso também é muito importante. Após um mês de fraqueza, a moeda chegou a disparar quase 1% em relação ao dólar em determinado momento. Mas essa não foi apenas uma história sobre títulos. As ações também sentiram o impacto. Em Wall Street, as ações de tecnologia lideraram a queda.
On Wall Street, tech shares led the pullback, both the Nasdaq and the S&P 500. Tanto o Nasdaq quanto o S&P 500 caíram para o negativo à medida que os investidores venderam posições mais arriscadas. Parte dessa fraqueza veio de outra fonte surpreendente, o Bitcoin, e vou comentar brevemente sobre isso. A criptomoeda caiu 7% no dia e sua queda ao longo do mês já apagou mais de 20% do seu valor. É um ativo muito volátil. Estrategistas observaram que nos últimos meses, as criptomoedas e as ações de alto crescimento, ou seja, ações de empresas com forte expansão, tornaram-se fortemente correlacionadas, o que é bastante incomum. Quando uma cai, a outra tende a seguir o mesmo caminho. Ao mesmo tempo, enquanto tudo isso acontece, há outro grande desenvolvimento: a crescente probabilidade de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em dezembro. Os mercados agora precificam uma chance de 88% de que o Fed reduza as taxas em 1/4 de ponto em sua reunião na próxima semana. Mas, além de dezembro, o caminho fica muito mais nebuloso e há muita incerteza. Como você sabe, a possibilidade de um novo presidente do Fed também teve um grande impacto nas expectativas do mercado. Vai sair um novo vídeo no meu canal sobre o novo presidente do Fed, então fique ligado se tiver interesse. Agora, como essas coisas afetam o dólar? Essa é a grande questão. A incerteza que acabei de descrever está definitivamente pesando sobre o dólar, sobre o seu valor. Quando se combina a perda da vantagem das taxas de juros com as expectativas de que o presidente do Fed possa ser substituído em breve, o resultado é uma moeda que acabou de ter sua pior semana em 4 meses. Por trás de tudo isso, há sinais de que a economia dos Estados Unidos está perdendo um pouco de fôlego. Novamente, novos dados mostraram que a manufatura, na verdade, encolheu pelo 9º mês consecutivo. Portanto, já são 3 trimestres de contração, tanto para a reindustrialização, não é? O euro e a libra esterlina ganharam força em relação ao dólar, o que é outro ponto a considerar ao analisar o desempenho geral do dólar neste ano. Nesta semana, o foco está totalmente de volta à política monetária, e espero que na próxima semana seja o mesmo. Também precisamos levar em conta o possível aumento das taxas no Japão e suas implicações para os mercados globais, o provável corte do Fed e a situação cada vez mais volátil entre moedas, títulos e ações ao redor do mundo. Tudo isso prepara um dezembro repleto de decisões de alto risco que terão efeitos até o início de 2026 e além. O Banco do Japão pode encerrar décadas de política monetária ultra flexível. O Fed pode confirmar seu corte de juros e os investidores podem obter mais clareza sobre quem sucederá Jerome Powell. Por enquanto, porém, a mensagem dos mercados é muito simples. Quando o Japão se move, as economias globais reagem muito rapidamente. Portanto, isso é definitivamente algo a se ter em mente. Vou mantê-los atualizados sobre os últimos desdobramentos no meu Substack e no meu Patreon. Muito obrigado por me acompanhar. Realmente aprecio o seu tempo. Lembre-se de curtir, se inscrever e compartilhar meu conteúdo. Agradeço a cada um de vocês que se tornou assinante pago no YouTube, Substack e Patreon. Muito obrigado pelo apoio e nos vemos aqui novamente amanhã. Até mais.